Olá, graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco em mais esse momento que vamos estar refletindo sobre uma pequena porção da sua palavra. Antes de irmos para a palavra, nosso carinho a todos que estão inscritos no canal, todos vocês aí que têm também visualizado, compartilhado a mensagem, que esteja sendo de edificação, consolo, conforto, exortação, o que quer que o Senhor queira estar nos usando, que esse propósito esteja sendo alcançado. Algumas pessoas me perguntaram, você não tem mais postado vídeos? Tenho sim, olha nós aqui. E para você saber disso, vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que tiver uma palavra nova, você automaticamente vai ser comunicado. Que o Senhor esteja conosco e fale ao meu e ao seu coração. Como sempre falamos, se o Senhor falar, algo acontece. Se só eu estiver aqui falando, é melhor você ir ver outra coisa. Mas se o Senhor falar, algo vai acontecer no nosso coração. E eu espero que aconteça no meu e no seu coração. Quero meditar hoje em um versículo de Salmos, capítulo 122, versículo 1, que diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja bem, não está dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, sextou, amanhã é sábado e vou acordar mais tarde. Nenhum problema com isso, é muito bom isso, né? Alegrei-me quando me disseram, gente, vamos reunir os amigos e ter uma sessão de filme, 6 horas de filme direto. Pipocada, cachorrada, vai ser uma delícia. Vamos assistir vários capítulos de uma série. Nenhum problema com isso. Alegrei-me quando me disseram piquenique da galera. Nenhum problema com isso, isso é muito bom. Alegrei-me quando me disseram o futebol voltou. Nenhum problema com isso, ainda que eu acho que eles são uns pernas de pau, muitas vezes comprados e vendidos. Mas se você gosta, vamos lá. Nenhum problema com isso. Mas o versículo diz o seguinte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um versículo que aprendi desde criança e aprendi até de uma forma musicalizada. Entretanto, no decorrer da caminhada, tenho notado que para muitos a expressão desse versículo não é alegrei-me, e sim entristeço-me quando me dizem, hoje é domingo, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor. Gente, a casa do Senhor, a casa do Pai, devemos ir com alegria. Não devemos ir com um peso, amarrados pelo pescoço. Não. Vamos pensar em umas motivações erradas de ir à casa do Senhor. Não, é uma motivação errada, que o Senhor pode converter ao certo. Mas estamos falando de você, do seu e do meu coração. O que o Senhor vai fazer, Ele faz. Mas estamos falando da motivação do nosso coração, que muitas vezes a motivação do nosso coração tem muita alegria para qualquer outra coisa da agenda, mas quando se diz, vamos à casa do Senhor, uma motivação errada, que não faz o coração pulsar, puxa vida, hoje é domingo, tem que acordar cedo, vamos à casa do Senhor. Eu preciso ir, né? Tô na escala, não tem como. Eu preciso ir, preciso cumprir minha escala. Puxa vida, eu tô com a casa cheia de gente. Tô com gente doente, mas eu tô na escala, eu tenho que ir. Meu querido, eu queria te perguntar, você deixa de ir no seu trabalho quando você tá com visita em casa? Você liga lá pro chefe e fala, olha, hoje eu não estou indo trabalhar porque eu estou com a minha casa cheia. Você deixou de ir ao trabalho porque você tem alguém doente em casa e você precisa cuidar? Eu tenho certeza que você deu um jeito para isso. Mas quando é para ir para a casa do Senhor, puxa vida, eu tô cansado. Você deixa de ir trabalhar quando você está cansado? Você deixa de ir no seu futebolzinho
Nada de errado com isso, mas você deixa de ir. Por isso, aquilo outro. Mas engraçado, para ir na casa de Deus. Muitas vezes nós vamos à casa de Deus como ratinhos de laboratório. Ratinho de laboratório é aquele que faz o mesmo caminho todos os dias, todas as horas, sem pensar. Ele faz no automático. Muitas das vezes nós vamos à casa do Senhor assim. E não porque a alegria está pulsando no nosso coração, nós vamos no automático. E o automático é uma religiosidade vazia. É uma religiosidade sem vida. Se você tem ido, se você é um cristão, se você tem crachazinho de cristão, se você tem rol de membros na igreja A, B, C, D e aí vai todo o alfabeto com tanta igreja que tem nos dias de hoje. Se você é um desses, mas que não sente alegria de ir na casa do Senhor, na casa do Pai, tem algo errado com você. Tem algo errado comigo se eu me comporto assim também. Ah, você foi no culto porque você estava escalado? Estava escalado para o louvor. Mas se dependesse de você, você não ia não. Você foi assim com o burro amarrado. Ah, você foi porque era Santa Ceia e você precisava servir a Santa Ceia, né? Queria te dizer o seguinte, o dia que a igreja precisar de alguém para servir a Santa Ceia e você não esteja, sabe, seria melhor contratar um grupo de garçons. Eles fariam uma hora extra e até participariam daquele momento do culto, quem sabe, hein? Você foi? Por isso, porque você estava escalado e era Santa Ceia, você precisava servir, você não é garçom. Por que você foi à casa do Senhor? Por que você tem ido? Qual tem sido a sua motivação? Gostaria de pensarmos na nossa motivação nos dias de hoje. Porque, como eu disse no decorrer da caminhada, tenho visto, para muitos, esse versículo ser: entristeço-me quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Essa não é a motivação de ir à casa do Senhor. A casa do Pai. A casa do Pai. Deus pode converter essa má motivação e converter seu coração, mas como eu disse desde o início, estamos falando do meu e do seu coração, do que move o nosso coração. O versículo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Quero te perguntar, você gosta de ir na casa dos seus pais? Geralmente gostamos de ir na casa dos pais no final de semana. Não é bom? Você encontra todo mundo, às vezes você encontra familiar que faz tempo que você não vê, principalmente nesses tempos de pandemia, e agora está mais liberado. Então você vai, você encontra aquele almoção gostoso junto, não é bom? Ah, você não gosta? Você não gosta? Ah, você está com problema de relacionamento com seus pais, por isso você não gosta de ir. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se não nos alegramos de ir na casa do Pai, é porque talvez nosso relacionamento com o Pai não esteja assim. E sim assim. E se está assim, é porque estamos muitas das vezes separados de Deus, e o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Qual tem sido a sua motivação? Você tem se alegrado ao ir na casa do Pai? Ao cultuar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro que está no templo? Recentemente, eu estava sentada ao lado de um bêbado no culto. E foi, entre outras coisas, divertido estar ao lado dele. E uma das coisas que eu vi naquele bêbado era, ele vibrava mais do que a crentaiada toda junta no culto ao Senhor. Ele tinha vontade de bater palma, mas ele não batia palma com som, mas ele fazia para ele mesmo. Ele vibrava, a palavra de Deus soava, batia forte no seu coração, ele sentia a presença de Deus. Ele se alegrou de ir na casa do Pai. Ele se sentiu bem na casa do Pai. Ele queria ficar. Ele não ficava olhando o relógio toda hora. Puxa, esse culto não acaba, esse culto não acaba, esse culto não acaba. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor?
quero terminar essa breve meditação compartilhando algo que não sei se já falei em algum dos vídeos aqui. Num dos livros do Max Lucado, ele conta a experiência de um menininho, de um garotinho. Eu amo essa história. De um garotinho que ia viajar pela primeira vez de avião. E ele estava eufórico e ele queria ir até a sala do piloto e conversar com o piloto. Ele queria ver todos aqueles botõezinhos que comandam aquela nave enorme que é o avião. E ele estava irrequieto, e a aeromoça passava de ida e de volta, e ouvia, prestava atenção no que o menininho estava dizendo. Então ela convidou o menino: você gostaria de conhecer o piloto e ir na sala de comando? Lógico que sim, e lá foi ele. Gastou o tempo necessário na sala de comando, conversando com o piloto, voltou todo orgulhosinho, com um brochinho da companhia aérea na sua camisa, sentou-se ao lado da pessoa que viajava com ele, estava todo cheio. Ele tinha visto a face do piloto. Ele tinha conversado com o piloto. Ele estava como um copo cheio de satisfeito. Ele estava feliz. Ele conheceu o piloto. No meio da viagem teve uma forte turbulência. E as pessoas se apavoraram e cada um começou a clamar para o seu Deus. E o menininho tranquilo olhava para a janela e, sossegado, sereno, a pessoa então que estava com ele perguntou: você não está com medo? E ele olhou para a pessoa e disse: eu conheço o piloto. Eu conheço o piloto. Eu queria te convidar, a partir do próximo domingo, você ir à casa de Deus para ver a face do piloto, para conversar com o piloto da nave, para gastar tempo com ele. Porque durante a sua semana, turbulências podem vir no seu barquinho, no seu avião. Mas aí você vai olhar para a turbulência, vai olhar para a prova, vai olhar para a doença, vai olhar para o que quer que seja e vai falar assim: o que você está fazendo aí? Você está achando que está me incomodando? Eu tenho um piloto na minha nave e eu conheço o piloto. Quando conhecemos o piloto, nossa vida descansa nele. E nós temos prazer, alegria e satisfação de estar sendo comandados e dedicando nosso tempo a ele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não existe problema nenhum em nos alegrarmos com as outras coisas dessa vida. Existem coisas muito boas, algumas das quais eu citei aqui. Mas se a nossa alegria não estiver no centro do coração de Deus, em cultuá-lo, em gastar tempo com Deus, se nós nos sentirmos incomodados com isso, se nós nos sentirmos entristecidos, se nós olharmos isso como: de novo domingo tem que ir na igreja. Como eu disse, tô na escala, eu tenho que ir, não tem para onde correr nesse domingo. Vou ver se fulano troca comigo. Você arranja alguém para te substituir no teu trabalho? Dependendo do trabalho, até que sim, né? Mas o serviço ao Senhor não deve ser visto dessa maneira. Nós já vimos aqui em outros vídeos que Jesus glorificou ao Pai, cumprindo a obra que lhe foi confiada a fazer. E ele fazia isso com alegria, era algo que lhe satisfazia, que lhe dava prazer. Não deve ser diferente conosco. Se você tem se sentido pesado, se você tem ido à casa do Pai no automático, para cumprir, para bater o dedinho lá, Casa do Pai não é empresa para você ir bater dedo de presença. Não é. Se você tem estado nesse caminho, eu quero te dizer: cautela. Quero levantar aquela plaquinha assim, pare. Porque você, meu querido, você está pensando que você está agradando a Deus, mas você está agradando o diabo. Você está pensando que está indo para o céu, mas você está indo para o inferno. E você deve reavaliar se você quer ir morar com Deus. Porque se você não gosta, não
tem prazer de estar na presença de Deus, como você vai passar a eternidade com Cristo? Com Deus, o Espírito Santo? Como? Seu lugar talvez não seja o céu. Aliás, talvez não é o céu. Se você não tem prazer na presença de Deus, o seu lugar é o inferno. Então pare de se enganar. Pare de se enganar. Converta-se. Arrependa-se. E lembre-se, arrependimento é mudança de pensamento que gera mudança de atitude. O arrependimento gera frutos que mostram esse arrependimento. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor? Vamos, de maneira especial, encontrar-se com Deus? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está atrás de cumpridores de escala, Deus não está atrás de religiosos. Nos dias de Jesus, religioso é o que mais tinha. E o que Jesus falava para os fariseus? Descia o chicote neles. Descia o chicote neles. Hipócritas. Hipócritas. Que a tua e a minha atitude, a partir de hoje, seja diferente ao prestar o culto a Deus. E que exista uma alegria explosiva e contagiante. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E vamos sim, vamos porque temos liberdade no nosso país. Vamos aproveitar essa liberdade, gente. Como que tá a pandemia aí, essa questão de pandemia na sua cidade? Liberou um pouco? E você ainda está assistindo os cultos pelas lives? Ah, você está doente? Então continue assistindo pelas lives, se você não pode sair da cama. Ah, você não está doente? Você vai para o supermercado, você vai para a praça, você vai para o parque, você vai andar de bike, você vai para todo lugar, mas para a igreja você não vai? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos? Logo vai ter culto de novo. Vamos aproveitar? Porque esse momento é apenas um treinamento para um culto eterno que passaremos na presença de Deus. É apenas um treinamento. Pense sobre isso, meu querido. Minha querida, pense sobre isso. Qual tem sido a motivação de nosso coração? Existe alegria ou existe peso de irmos à casa do Senhor? Esse culto que nós vamos é apenas treinamento para algo maior e melhor. Que muito em breve, iremos. Fica atento. Eu creio que logo as trombetas soarão. Eu irei. Eu tenho um lugar lá na mesa. E eu tenho uma casa. Aqui eu não tenho casa. Até gostaria de ter, mas aqui eu não tenho. Mas eu tenho uma casa muito melhor, com o melhor construtor. E eu vou morar com ele. Eu anseio por esse dia. Isso aqui é apenas um treinamento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de nós mesmos. Que o Senhor converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Em nome de Jesus.